e chutou. Bahia de Feira de Santana, que nasceu em 1937 como Associação Desportiva Bahia. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa a participação do Corinthians na Copa do Brasil 2014, enfrentando o Bahia de Feira de Santana. E já vai para o primeiro ataque o time do Corinthians. Romarinho tentou o passe para o Luciano, o corte foi feito. O Corinthians começa com seus jogadores bem adiantados. Onde vem o Renato Augusto junto com o Romarinho. Dão trabalho e conseguem tomar a bola do Jó. O Corinthians chega com o Romarinho, entrou na área, perdeu o equilíbrio. O juiz mandou ele levantar, nada aconteceu. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Pelo jeito, claro que são só 30 segundos. Com boa eletricidade aí o começo corintiano. Fagner no arremesso para o Renato Augusto. Outra vez com o Fagner. Chegou o Alex na marcação, o cruzamento do Fagner. A zaga cortou com o Ramon. O Bahia de Feira não conseguiu fazer o seu primeiro ataque. E o Corinthians volta à frente com o cruzamento do Fagner. Boa bola para o Romarinho. Dominou, a bola saiu do ângulo do chute. Ele tentou no meio, o Jadson chegava. Outra vez afastou o Ramon. Mal o domínio no meio-campo da equipe do Bahia. Duas vezes tentou e não conseguiu o Jackson. Corinthians recupera, outra vez com o Fagner. Passou o Guilherme, tentou o drible e adiantou demais. Aí o Anderson no sufoco, o time da casa. Corinthians começa apertando, começa no ritmo, impondo o jogo. Tenta escapar, agora o Jackson acertou o passe. Dominou, segurou o Alex. Fez o passe mais à frente e o Bandeira pegou o impedimento do Carlinhos, o camisa número 9 da equipe do Bahia. Bahia de Feira de Santana participa da Copa do Brasil porque ganhou ano passado a Copa Governador do Estado da Bahia. Por isso que garantiu a sua vaga. E foi campeão baiano em 2011. Pois é, quebrou aquela sequência que a gente acha que só tem um Bahia, Vitória, Vitória e Bahia. O Bahia de Feira foi campeão em 2011. Guilherme tomou e perdeu na sequência. Tentou puxar o adversário. Tentou não, mas puxou Bahia, o adversário. Né? O chute pro gol e a bola passa à esquerda do gol. A bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bahia, do Corinthians cobrar. O Fernando Moreira acompanha o Bahia de Feira de Santana. O time não está bem, não foi bem no Campeonato Baiano, já está fora, né, Fernando? A aposta é classificar, tirar o Corinthians ou só aquele sonho de fazer um jogo de volta em São Paulo? Boa noite. Boa noite para você, Kleber. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o Bahia de Feira vem, inclusive, de uma intertemporada de 47 dias. Olha o lance, Kleber. Aí o time do Corinthians tentando chegar, a bola do Renato foi muito longa. Pois não. Pois é, só completando então, foram 47 dias de preparação só para esse jogo, porque o time foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Baiano e agora aposta todas as fichas na Copa do Brasil. O técnico Barbosinha diz que vem para eliminar o Corinthians, até para prolongar um pouco mais a temporada do time, já que só joga a Copa Governador do Estado, se for eliminado pela Copa do Brasil logo hoje, só joga em agosto ou setembro para tentar uma vaga novamente na competição no ano que vem. Aí o time do Corinthians com o Gil. Saiu mal o Gil. Recuperação do time do Bahia. Ralf no corte. Renato Augusto vem buscar. Aí o Fagner. Luciano ia dominando. Veio firme em cima dele o Ramon. Jogada normal. Alex. Vamos, Luciano! Pode até arriscar um chute o Jó. Preferiu o passe. Enfiou bem lá no campo de ataque para o Carlinhos. O time do Bahia de Feira não conseguiu a sequência do lance. O Romarinho deu um bom drible. O Carlinhos voltou.
Tem torcedor perguntando se o juiz esqueceu o apito no vestiário, mas não esqueceu não, que ele apitou o começo do jogo. Daqui a pouco o Gaciba fala. Vem embora o time baiano. Tentou o Jackson. Aí como ele tá com o apito firme e forte. Antes do Gaciba, o Caio. Bom negócio pro Bahia estar 47 dias treinando, ou é um sinal de que o time não foi bem porque não classificou para a próxima fase? O Corinthians vai pegar uma pedreira ou uma interrogação? Boa noite, Kleber. Acho que os dois. Bom negócio, porque você tem tempo para se preparar, mas mostra uma deficiência técnica, porque não teve competência para se classificar. O Corinthians tem que dar uma resposta depois da má impressão deixada no último domingo, no final de semana, com a desclassificação do Campeonato Paulista. Gosto da entrada do Renato Augusto, que deixa o time um pouco mais leve, mas espero esse tipo de atitude. Um time mais solto e marcando em cima. Aí a bola para dentro da área, tentou o desvio. E o desvio foi feito pela zaga do Corinthians. Aí começa atrás o camisa número 5, o Anderson. Lançamento. E o arremesso lateral. Deixa eu ver. Diz que ele era zagueiro mais ou menos, o Mano Menezes. Dominou bem a bola. E mudou o time em função do domingo ou em função da quarta-feira? Mauro Naves vai responder daqui a pouquinho. Em função do que o time apresentou domingo ou do que ele espera para o jogo desta noite? Alex, cruzamento para a área. Responda, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Essa pergunta que você fez ao Caio, quando o Corinthians estrear no Brasileirão, talvez possa ser repetida, né? Vai ficar um mês treinando também para isso. Não são 47 dias, mas será bastante. O Mano disse agora há pouco o seguinte aqui nas entrevistas, ô Kleber. Olha, como vai jogar essa Copa do Brasil? Vai pensar no Paulista? Ele respondeu o seguinte: acabou, passou. Novo regulamento, nova competição. Vamos continuar montando o time, mas não podemos pensar no passado. Acabou. Jadson e Renato Augusto era uma vontade desde o início do ano, mas o Renato não se recuperava a tempo. Hoje estão os dois juntos, vamos ver o comportamento do time do Corinthians. 6 minutos e meio, 0-0 no placar. Luciano recebeu do Fábio Santos. Conseguiu escapar no primeiro lance da marcação do Anderson. Fábio Santos foi ao ataque. Saiu lá para fazer a marcação o Itapajipe. Ô Fernando, como é que o Itapajipe era conhecido aí até hoje? Exatamente, Bruno. Nome então. tão simples, né? Hoje ele é Itapajipe. Hoje acharam de colocar Itapajipe. Eu acho que é um... Vamos chamar de Bruno Itapajipe, fica mais fácil. Você acha que fica mais fácil, além do Itapajipe, botar o Bruno antes. Isso é um absoluto complô contra a categoria. Mas tudo bem, faz parte. São ossos do ofício. Aí a bola dominada com o Fagner. Lançamento feito. A cobertura do Anderson. Renato Augusto tomou bem, passou o Jadson, bola para ele. O Renato Augusto foi para dentro da área. Voltou e cortou o Ramon. Sai jogando o time do Bahia com Anderson e Alex. Foi falta em cima do Alex. Então, Leonardo Gaciba, o que você pode dizer da história de Graziano e Maciel Rocha e do que ele está fazendo aí com quase 8 minutos? Boa noite, Kleber. Boa noite, amigo em casa. Um árbitro muito jovem, 33 anos. Né? Um árbitro que veio de Minas para o Rio de Janeiro. Né? E começou a trabalhar em 2012, surgiu com muita força no cenário nacional, chegando a apitar jogos de importância como Cruzeiro e Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado, deu uma baixada, diminuiu um pouco o nível e agora começa a retomar o trabalho no ano de 2014. O arremesso lateral para a equipe do Corinthians com o Fagner. Ralfi. Essa não precisou nem gritar para falar com o Fagner, que estava ali pertinho do Mano Menezes. Mais uma falta marcada. Favorece a equipe do Corinthians. Começa com os zagueiros, o time paulista. Kleber, Gil e agora o Fábio Santos. Se movimentou o Guilherme, encostou o Jadson. Veio firme no combate o Anderson. Este é o técnico Barbosinha, o Quintino Barbosa. 52 anos, é uma história interessantíssima. Um dos poucos técnicos que conseguem simultaneamente dirigir dois times.
Acho que a hora que a bola dá uma paradinha, não vou falar isso. Do Barbosa. O arremesso lateral para o time do Corinthians, não, a falta para o time do Corinthians. Bateu rapidamente o Fábio Santos. Aí domina o Kleber. O relógio vai se aproximando de 10 minutos na etapa inicial. Jadson. Faz o lançamento. Romarinho ajeitou bem. Luciano tentou botar na frente. Conseguiu fazer o corte. O Itapajipe. Agora uma entrada mais forte do Fagner. Só arremesso lateral. Opa, primeiro bate-boca. Você sabe por que o bate-boca? Não é nada de diferente. O jogador do Bahia de Feira cai. O juiz não dá falta. Aí o jogador do Corinthians, o Fagner, acha que o atleta do Bahia não tinha que ter caído. Aí ele dá uma bronca. Aí o outro não gosta da bronca, responde. Tudo como você vê em quase todos os jogos. Uma nova safra de árbitros pode estar se aproximando aí em breve. Falta foi marcada agora em cima. Olha lá. Qual é o problema agora? Agora o problema é com o Jó e com o Guilherme. O Jó que é o capitão do time. A falta foi do Fábio Santos. Indiscutivelmente o Fábio Santos fez a falta. Aí depois é que teve a confusão. Eles, o peito aqui, a mão no peito. Não, no meu. Não põe a mão em mim. Sem falar. Alex. Foi para a jogada, tentou o drible, segurou bem, insistiu demais no drible e ficou cercado. Alex foi revelado pelo time do São Paulo. Está com 25 anos, ele era... Aqui em São Paulo ele era o Alex Kazumba. Na Bahia ele é chamado de Kazumba. Alex Kazumba. Olha ele aí, é o Alex. Tocou a bola para o Guilherme. Traz a bola por dentro o Jadson. Olhou a movimentação do seu ataque e preferiu tocar a bola com o Fagner aqui mais perto na direita. Luciano e Fagner. Aí o Corinthians tocou direito, tocou bem. Jadson, tem o Fagner de novo. Lá o Romarinho chegando como comandante de ataque. Cruzamento para ele. O Itapajipe tirou, a bola voltou, é de novo do Fagner. Chega o Guilherme. Dominou mal, ainda dá chance de recuperar a posse de bola. Ficou cercado, apertado. Se sair... A impressão que foi o Guilherme na última tocada. Mas o Bandeira viu um último desvio do jogador do Bahia. E o arremesso então é para o Fagner. Renato Augusto. Chegou o Alex na disputa. Mais um arremesso para o time do Corinthians. Dessa vez que chegou forte ali foi o Copete. Algumas disputas bem entusiasmadas no jogo. Movimentação do Fagner com o Renato, o Anderson em cima dele. Renato conseguiu o cruzamento. O Ramon cortou, o Copete completou. Ainda ficou difícil para o time do Bahia de Feira sair. Aí resolveu isolar, jogar para longe o Ramon. E não dominou bem o Kleber. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para noites extremas. O arremesso lateral mais uma vez é para o time do Corinthians. Com quase 14 minutos, Caio, dá para falar alguma coisa já dessa nova formação do time do Corinthians, do tipo de adversário que está enfrentando? Bom, o gramado vai dificultar um pouco a qualidade do jogo, né? Principalmente o Corinthians que tenta pôr a bola no chão por ser um time mais técnico. Esse início eu gosto da postura adotada pelo Corinthians de uma marcação um pouquinho mais em cima, querendo propor um jogo, né? Tomar um pouco mais a iniciativa. Mas ainda é muito cedo. Aí o Ramon, o zagueiro, faz o lançamento. E fica de graça para a defesa do Corinthians. O estádio Joia da Princesa é de 1953, passou por reformas. Hoje está com um pouco menos uma capacidade que tem um pouco menos de 20 mil pessoas. Capacidade do estádio.
Fagner se manda para o campo de ataque. Chegou firme o Anderson. Dividiu na bola. E doeu alguma coisa ali no Anderson. Aí recebe Jackson. Deu a pinta de que é um lançamento longo. Foi o que ele fez. Mas errou completamente. Não deu para o Bruninho. Foi muito longe do Bruninho. Cássio já tocou com o Guilherme. O Campeonato Brasileiro começa dia 20 de abril, não é? O Corinthians estreia contra o Atlético em Belo Horizonte. E está marcado um jogo dia 27 na segunda rodada contra o Flamengo no novo estádio do Corinthians. Essa é a previsão da CBF. E por isso que o Mauro disse que se o Corinthians eliminar esse jogo, vai voltar a campo só lá nos últimos dias de abril, na segunda quinzena de abril. Só elimina o jogo se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Bruninho tocou a bola para o Alex. Vai tocando curtinho o time do Bahia. As vozes dos torcedores do Corinthians são ouvidas no estádio, na Joia da Princesa. O Romarinho briga, disputa, o Bruninho ajuda e a bola é do Bahia. Diga, Mauro. É só a título de registro, Mano Menezes está completando hoje, Kleber, 200 partidas à frente do Corinthians e o goleiro Cássio a 100ª. Mano é o 5º que mais dirigiu o Corinthians, o primeiro é Oswaldo Brandão. Vem aí o time do Bahia. Boa bola do Bruninho. Carlinhos tentou girar. Lógico que o Mauro está falando, né? Contando as duas passagens do Mano. O Mano hoje está fazendo o 14º jogo nessa volta ao time do Corinthians. 15º jogo. Vai bater pro gol e bateu com perigo. Com perigo o Jackson. Foi o primeiro trabalho dado a um goleiro, né? E o trabalho foi dado pelo Jackson. Veio comendo para dentro, bateu. Os dois zagueiros do Corinthians saíram. Nenhum dos dois conseguiu abafar. Ele passou pelo Kleber. Quando o Gil chegou, bateu e ela tinha endereço. O Cássio se esticou no jogo número 100 e teve o primeiro trabalho. E deu uma escapada, que ele foi para agarrar a bola, ela acabou. Achou que foi pra agarrar, é? Achei que foi. Achei que escapou ali por baixo do braço dele. E começa a aparecer o segundo chute perigoso, né? A primeira defesa, mas esse menino Jackson, número 11, parece ser o jogador mais perigoso do ataque do time do Bahia. O cruzamento foi feito. A bola fica viva dentro da área e o Jackson cabeceou para fora. Garoto de 24 anos, que começou no futebol do Sergipe. O Barbosinha é de Feira de Santana, família em Feira de Santana, mas ele era até outro dia técnico do Juazeirense, que fica em Juazeiro a 300 quilômetros daí. Classificou o time para a próxima fase do Campeonato Baiano, tudo beleza. Aí resolveu ir trabalhar no Bahia de Feira, perto de casa. O outro time passou para a segunda fase do Baiano, então, mas nada de jogar bem. Aí o pessoal do Juazeirense falou: só, volta para cá, Barbosinha. Pô, mas eu tenho um compromisso ali com o pessoal. Dirige os dois, Barbosinha. Como assim? Pô, de segunda a quarta você fica lá, de quinta a domingo você fica aqui. As duas partes toparam, as três partes, né? O Juazeirense, o Bahia e o Barbosinha. Então hoje ele sai daí e viaja 300 quilômetros para amanhã dirigir o Juazeirense. Kleber. Um trabalhador, indiscutivelmente um trabalhador. Olha aí a bola dominada pelo time do Corinthians, botou na frente o Romarinho, falta em cima dele. Primeira falta talvez mais dura e o árbitro já resolve parar a história com o cartão amarelo. O Copete não esperava pelo cartão, ele até fez aquele positivo da falta, o juiz entendeu que era para cartão. Pegou por trás, né, Gaciba? E quando a bola já estava fora de disputa, né? Essa é que é a verdade, a bola está muito na frente, né? Essa é indiscutível o cartão amarelo e realmente foi a primeira falta mais forte do jogo, primeiro cartão bem aplicado. Ele não teve nenhuma outra ideia no lance, a não ser fazer falta, né?
E é isso que passa pela avaliação do juiz, às vezes mais do que a violência da falta. Cruzamento do Fábio Santos. O corte foi feito pelo Jó. Corinthians volta, insiste. Deu uma engrossadinha ali o Jó. Arrumou depois a casa com o Alex. O Corinthians está um time bem mais compacto. Você vê que os zagueiros estão bem próximos do meio-campo. A distância entre os atacantes e os defensores do Corinthians é uma distância pequena. Mas está faltando, Caio, aquela contundência, a finalização. E mais dinâmica do meio para frente. Tem um pouco da questão do entrosamento, já que o Renato Augusto e o Mauro já aceitou isso. Ficou muito tempo no departamento médico sem jogar. Então pode sentir um pouquinho, até conhecer qual o tipo de bola que o cara da frente gosta de receber no pé, receber na frente. Mas está faltando um pouco mais de criatividade, um pouco mais de entrosamento do meio para frente. E já são 20 minutos. E o juiz está marcando uma falta cometida pelo Fagner em cima do Carlinhos. Eu brinquei agora porque ele foi zagueiro no Rio Grande do Sul. Ele está absolutamente certo, né? Qual é a chance do Fagner tomar a bola que está no pescoço do Carlinhos, né? Ele só pode atropelar o jogador e corre o risco até de tomar o amarelo e dar a chance do cruzamento. Ó. Na 8ª falta do jogo, a 5ª do Corinthians. E todo técnico é reclamão, mas é legal quando você vê que o técnico está dando uma bronca no jogador pela falta que ele fez, né? E aí a posição de impedimento. Hoje, depois do Jornal da Globo, não perca as surpresas do programa do Jô. Quando terminar o futebol tem o Jornal da Globo e logo na sequência a nova temporada do programa do Jô com todas as surpresas que o Jô sempre guarda para você. Globo, a gente se liga em você. Sundown, a vida gira em torno do sol. O juiz está marcando uma falta cometida pelo Anderson em cima do Renato Augusto. Ele foi bloqueado, o Anderson impede o Renato de chegar na bola? Impede, realmente bem observado. Quem marcou foi o assistente, né? O Kilden estava na jogada. E legal observar que ele tremula a bandeira, né? Isso significa que foi falta. Falta que vai ser cobrada pelo Jadson. Ganha escanteio. Observação interessante do Gaciba, para quem não é muito afeito aos gestos dos bandeirinhas, né? Quando é impedimento, quando é só lateral, ele apenas levanta a bandeira. Quando é uma falta, ele agita a bandeira para mostrar para o juiz que ele está tentando ajudar o árbitro numa infração. Vai para a cobrança de escanteio o Jadson. Não conseguiu pegar o rebote o Renato Augusto, voltou o Carlinhos. Os dois zagueiros do Corinthians onde estavam para aproveitar o escanteio, trataram de tomar a bola, bom lançamento do Gil, posição de impedimento, bandeira dada do Luciano, essa é para ver. O Romarinho no meio até poderia estar impedido, mas o Luciano está em posição legal, né? O Luciano realmente está em posição legal. E outra observação a respeito de sinalização dos assistentes. Ele levanta a bandeira e quando ele coloca ela, né, na linha do campo, apontando o centro do campo, significa que o impedimento seria do Romarinho. Ele realmente se equivocou porque ele está com ela em diagonal, dizendo que o impedimento é na lateral esquerda, na parte superior do seu vídeo em casa. Então ele viu errado o posicionamento do Luciano. Aí vem o Fábio Santos. Foi falta nele. Aí veio o time do Corinthians com o Kleber. 24 minutos, cara. O torcedor do Corinthians está se agitando muito na cadeira. Ou tranquilo? Não, dá para ver que o time do Bahia é voluntarioso, dá umas fugidas de vez em quando. Vai lá, Corinthians.
Muito forte o passe. Mas que tem as suas limitações. Então dá para cobrar um pouquinho mais do Corinthians. E não só do meio para frente. Dá para cobrar um pouco mais de ultrapassagem dos laterais. Fábio Santos, que está voltando de lesão, já voltou no final de semana. Talvez sinta um pouco a falta de ritmo, mas tem que se lançar. O Guilherme, que é um segundo volante. E principalmente o homem que trabalha por trás, tem que aparecer na área. Então acho que o Corinthians pode correr mais riscos para tentar abrir o placar. Semana passada, o São Paulo estreou contra o CSA em Maceió e ganhou por 1-0. O Palmeiras em Vilhena, Rondônia, também 1-0. Nenhum dos dois eliminou o jogo de volta. Vão jogar em casa ainda nessa primeira fase. Ele vai dar... então o Bandeirinha tá só esperando. Ele tem que... Ou ele dá falta, ou ele dá escanteio. Ele marcou falta. Marcou falta. O Bandeirinha... O Bandeira. Nesse caso não tremulou a bandeira. Não tremulou. Nem olhou para o outro lado. Dos 18 jogos já disputados na Copa do Brasil, não hoje, né, os jogos da semana passada, só 3 times conseguiram eliminar os jogos de volta. O Tupi, o Internacional e a Ponte Preta. Que eliminaram o Juazeiro, o Remo e Náutico de Roraima. Arremesso lateral agora para a equipe do Bahia cobrar. O Alex para, olha, pensa, espera. E vai fazer tudo de novo. Quem se apresentou no lance anterior foi o Jackson. Agora o Carlinhos. De novo com o Alex, marcação do Renato. Foi bem de reflexo, mano, hein? Que está reclamando. Do quem, Mauro? Daquele impedimento marcado lá uns minutos atrás. Reclamou com o quarto árbitro, agora aproveitou que o árbitro estava perto, reclamou de novo. Pensei que era de alguma movimentação do time e tal, mas aquele impedimento, a reclamação é até procedente. O Garcia falou que não estava impedido. O Luciano agora a bola para o Renato Augusto. Foi firme lá por baixo o Ramon. Alex. Rebateu e rebateu. Firme. Seguro o Kleber. Só que alguém precisa botar a bola no chão para que alguma jogada possa ser criada. Vai botar a bola no chão o Alex, porque sofreu a falta do Renato Augusto. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Movimentação do Alex. Agora o Kleber não conseguiu fazer o que fez no lance anterior. Quando ele dominou para jogar para frente, ela escapou. O impedimento era o outro, professor. Então vamos com calma. Quem recebeu a bola não dava. Eu não sei se ele está falando com o Lúcio de Araújo, que é o quarto árbitro baiano, que está ali pertinho, ou se ele está gritando a plenos pulmões já com o Kilden. É com o Kilden, eu acho, porque ele aproveitou que o ataque veio e o assistente fica na linha do meio do campo, né? Uma reclamação gentil. Era o outro. Vamos com calma, professor. Fica com ansiedade para marcar o impedimento. Romarinho, o juiz está marcando falta do ataque do Corinthians do Luciano. Deixa eu só vou te chamar já, Mauro, porque o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, ele tem algumas preocupações e você vai poder ajudar daqui a pouco. O Lúcio de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quer saber os setores carentes do elenco do Corinthians. Tenha ou não o jogo de volta, Caio, o Corinthians vai ficar em um bom tempo sem jogar. Se não tiver o jogo de volta, que nesse momento vai se realizar pelo 0-0, vai ter mais ainda dias para treinar. Seria a hora, né, de contratar, de reforçar, de mexer. Você tem na ponta da língua os setores mais carentes do Corinthians, o que o Corinthians precisa? Eu acho que precisa qualificar a frente. Eu acho que Romarinho e Luciano são bons jogadores, mas são jovens e seria importante
Claro, tem a lesão do Guerreiro, tem os jogadores que podem voltar. Acho importante você definir a situação do Sheik. Sheik fica, o Sheik vai embora. Vamos trazer alguém para o lugar dele. Se for ficar, tá na hora de pôr em campo. O Corinthians precisa dele. Então, o setor seria o ataque. Mas acho importante trazer mais um zagueiro também. Caso aconteça alguma coisa para o Kleber, por exemplo, é importante você ter uma concorrência ou alguém ali para qualificar a zaga. Caio, então, pede prioridade. Imagina que a prioridade do Corinthians deva ser no setor ofensivo. Aí veio o trabalho do time do Bahia. Dominou mal a bola o Anderson. Luciano veio aqui pela direita. O Jadson ficou em posição para receber a bola, girar o corpo. O Fábio Santos passou, foi acompanhado pela marcação do Bruninho. Por isso que o Jadson não deu para o Fábio. Resolveu na direita com o Fagner. De novo o Jadson, acompanhado pelo Jó. Fagner tentou e se livrou do Alex. Faz o cruzamento. Olha a chance do Luciano. Mais um impedimento foi marcado. Mesmo com a sugestão do Mano para que o Kilden, Moraes e Luciano tivesse calma, ele agora, calmamente, o paraibano viu direito agora, né, Wesley? Agora os dois estavam impedidos, né? Exatamente, os dois jogadores estavam na frente, adiantados, bem marcado o impedimento dessa vez. O que se fala em termos de contratação para o Corinthians, se é que alguma coisa é dita, Mauro Naves? Olha, Kleber, antes do jogo, durante o aquecimento, eu conversei, diria quase que até longamente com o presidente, com o Mário Gobi e também com o Edu Gaspar, o gerente, e o assunto era esse, né? Eles querem, os dois com discursos parecidos, de que a procura está intensa, todo dia eles procuram, prioridade é mesmo o ataque, mais uma vez o Corinthians não tem, assim, reservas hoje aqui, no caso tem até o Paulinho, que é um atacante, mas enfim, reservas de peso. E o que eu ouvi do presidente, olha, qualquer jogador que a gente pensa lá de fora é no mínimo 4, 5 milhões de euros, salários muito altos, então não podemos errar, temos que trazer o jogador certo. Então é difícil, o mercado não tem tantas opções e está muito caro, mas temos que trazer. Então, assim, o Mano ontem também em entrevista disse que gostaria exatamente de aproveitar esse período, já entrosar quem vier. Pelo menos uns 2 jogadores durante esse mês vão chegar no Corinthians. Pois é, são as duas frentes aí do Corinthians, a Copa do Brasil, começando hoje, dia 20 de abril começa o Campeonato Brasileiro, tem essa paralisação por questão de tabela, depois vai ter também a paralisação para a Copa do Mundo do Brasil. É realmente uma escolha difícil, não pode errar, né? E como diz um amigo, contratação boa é aquela que dá certo, né? Ninguém nunca sabe qual é que vai dar certo. Ou alguém apostava que o Paulinho ia virar um dos maiores segundo volantes do Brasil. Titular da seleção brasileira quando veio do Bragantino. Exato. Agora, o que é bacana, e o Mauro tem toda a razão, o Corinthians tem razão nesse discurso que o Mauro passou, é a questão do tempo. O jogador que vier tem a questão da adaptação, do entrosamento. Então você vai ter um período aí para entrosar e chegar voando no Brasileiro. Vem aí o Corinthians, boa bola do Romarinho, olha a chance do gol do Luciano! Gol! Luciano! Gol do Corinthians! O lançamento longo do Kleber. O Romarinho ajeitou, girou e o Luciano dessa vez ele mais perto da área do que o Romarinho. Olhou a saída do goleiro Maicon, tocou de pé esquerdo firme pro fundo do gol. De Kleber pro Romarinho, bom domínio, ótimo passe. E mostra mais uma vez frieza, qualidade na hora de concluir. Luciano, camisa 18. O Corinthians abre o placar em Feira de Santana. Vamos nos aproximando de 33 minutos. A pose do passador e do autor do gol. O Corinthians abre o placar. Falando em atacantes, né? O Luciano chega a 5 gols na temporada. E se iguala ao Romarinho. Os dois têm 5 gols. São os 2 artilheiros do Corinthians no ano. O Corinthians marca com esse 22 gols em 2014. 5 do Romarinho e agora 5 também do Luciano. E metade do gol foi do Romarinho. Você falou bem, não só pelo passe, né, pela assistência, mas principalmente pela matada. Você vê que é uma bola que viaja, um bicão para frente, ele tira o zagueiro no corpo e amortece ela com o joelho. E aí faz o passe. Você vê como é que é? Se fosse o meio-campo que lançasse, era um lançamento. Foi um zagueiro, foi um bicão. Mas foi um passe longo do Kleber, ou um bicão, que o Romarinho dominou muito bem para fazer o gol.
Quase 34, então o Corinthians na frente, 1-0. Precisa de pelo menos 2 gols de diferença para se classificar. E aí fica sempre aquela questão, aquela pergunta. Ao tomar um gol, o time da casa resolve partir? O Fernando Moreira disse que o discurso do Barbosinho, o treinador, é que a ideia era eliminar o Corinthians. Para eliminar o Corinthians, claro, tem que partir mais pro ataque. Esse resultado só garante o jogo em São Paulo. Amanhã, depois de Em Família, uma nova prova do líder vai agitar a casa do Big Brother Brasil. Domina Fagner. Renato Augusto. Se mexeu o Jadson, partiu o Fagner. Antes o Romarinho, tem ali o Jadson para ele tocar. O Romarinho foi para um lance individual. O Jadson não gostou muito, a bola era para o Jadson. Renato Augusto recupera. Jadson. Lá na esquerda ele tem o Luciano. Botou o Luciano em boa condição já para dominar e cruzar. Ganhou o escanteio. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen Up. Tudo nele é Up. Vai para a cobrança de escanteio o Jadson. 5 corintianos na área. Renato Augusto tentou o desvio. A bola bateu no Anderson. E o volante da equipe do Bahia consegue sair para o jogo. Faz, no entanto, um lançamento ruim. Bahia de Feira de Santana. Fora, como já se disse, do Campeonato Baiano. Se perder o jogo hoje por 2, ou mesmo se perder no jogo de volta, só vai jogar de novo em agosto. Pela Copa Governador da Bahia, que ele ganhou. E por isso está na Copa do Brasil. Pois não, Fernando? Em agosto ou setembro, ainda está para confirmar a data da competição. É final de agosto para começo de setembro já, né? Então, a importância do Bahia de Feira seguir na competição, pelo menos ter essa segunda partida, é justamente para esticar um pouquinho o calendário, porque ficar tanto tempo parado é prejuízo para qualquer time, né? Certamente. 36 minutos e o Corinthians cobra falta ali curtinho, Kleber e Fagner. E essa câmera de perto, você viu a diferença do gramado, né? Vários tipos de grama, isso dificulta muito quando você arranca com a bola. Repara até no próprio domínio como ela fica viva, como ela escapa de vez em quando. Essa jogada aí, deu pra ver bem isso que você falou. Quando ele deu um toque curto, o Fábio Santos, ela deu uma puladinha. Quando ele deu o tapa longo para fazer o passe, ela também saiu quicando. Luciano. A bola do Luciano me pareceu mais para o Renato Augusto do que para o Romarinho. Ele errou o passe. Alex. Chegou o Guilherme. A dividida foi forte. O Alex queria a falta. Fez sinal o Graziani que não houve nada. O Alex já chegou bravo ali com pinta de quem ia fazer justiça com os próprios pés. Mas não fez. Aí está jogando o Jó. Faz um lançamento errado outra vez. Está errando muito passe o time do Bahia de Feira, que participa pela segunda vez da Copa do Brasil. A primeira, o time foi eliminado na segunda fase pelo São Paulo, em 2012. Em 2012 ganhou do Aquidauanense. Olha aí o time do Bahia chegando e o corte feito. Tirou o time de Aquidauana no Mato Grosso na primeira fase e depois foi eliminado pelo São Paulo na segunda fase da Copa do Brasil de 2012. Um 5-2 aqui mesmo no estádio Joia da Princesa. Pareceu ter havido um toque de mão ali do zagueiro Ramon, que também reclamou de falta. O juiz resolveu não apitar nenhuma das duas possíveis infrações. Eu já não tive certeza da mão. É melhor não apitar nada nessa aí? Não foi. Não foi. Deixa falta do Romarinho. Pois é. Foi a reclamação do pessoal do Bahia. Lançamento do Alex. Forte para o Carlinhos.
Gil bem na marcação, Kleber também, os dois fazem o Carlinhos correr ali sozinho. Chegou para dar uma mão o Bruno, não conseguiu resolver nada, deixou o Fábio Santos com o campo para correr, agora ele dispara, tentou passar e vai fazendo o filo, o Fábio Santos bateu pro gol, não pegou bem na bola. O Luciano achou que não ia dar, depois pensou, não, acho que sim, não deu. Ó, o primeiro drible ele deu, a intenção do drible foi boa, mas é claro que a bola ficou batendo e rebatendo. E aí ele resolveu bater pro gol e não bateu bem na bola, não. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, Fernanda Montenegro é um doce de mãe. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que sempre te acompanha, pega bem. Aí o lançamento feito pelo Fagner. Briga o Bruninho. Com ele o Guilherme. Jadson faz o lançamento. Time ali bem postado, armado. Repleto de boa vontade, de dedicação, mas com claras deficiências técnicas em comparação ao Corinthians do Bahia. O Corinthians está jogando como deve uma partida como essa, Caio? Dá para se dar um desconto pelo lado emocional, né? E a chateação do final de semana e a desclassificação do Paulista. Então isso sempre dá uma batida no moral do grupo. Mas o Corinthians pode jogar mais do que está jogando. O Corinthians tem bola para criar, para tomar mais conta do jogo. Agora você percebe o sinal, né? Além de tudo isso que você falou de que o time tem as suas limitações, é quando você está jogando em casa, no seu estádio, do lado da sua torcida, perde por 1-0 e não muda em nada. Continua marcando lá atrás. E com uma boa presença também da torcida do Corinthians. O Kleber fez falta em cima do Carlinhos. Os dois candidatos à cobrança, Orlan e Jackson. Foi o Jackson que bateu. Passou à esquerda do Cássio. Não deu trabalho dessa vez para o Cássio. O Mauro já disse, 100 jogos hoje com a camisa do Corinthians. O goleiro Cássio. E a quinta finalização, olha, você está falando de atacar, finalizar, 5 finalizações no jogo, 3-2 pro Bahia de Feira. Claro que as do Bahia, uma delas só foi pro gol, né? E acho que as 3 desse número 11, Jackson, que pega forte na bola. Vai dominando o time do Corinthians, botou na frente o Fábio Santos, não entrou na dele. O Orlan tomou a bola, agora bota o Jackson de novo para correr. Sai na cobertura o Kleber, foi o último a tocar na bola, o zagueiro Kleber. Quase 42 minutos, arremesso para a equipe do Bahia cobrar. Daqui a pouco, no show do intervalo, você vai tomar mais conhecimento de como será a abertura do ano de 2014 da Stock Car. Começa domingo, dentro do Esporte Espetacular. Liga dos Campeões com os seus 8 times definidos lá na Europa. Os 8 que vão continuar brigando pelo título. Só time de tradição e com muitos brasileiros. Tem também Libertadores da América. Em campo hoje o Flamengo, o Atlético, o Grêmio. Boa bola aqui na direita do time do Corinthians para o autor do gol, Luciano. Ontem o Botafogo ganhou, hoje joga um Grêmio, Atlético já jogou e também o Flamengo. O Atlético empatou 1-1, daqui a pouco a gente vai mostrar os gols e amanhã tem o Atlético Paranaense. O Cruzeiro tá fora, amanhã joga amanhã também. Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam amanhã. 43 minutos. Parte o Fábio Santos. Chega e faz o corte. O zagueiro Itapajipe. O Carlinhos tenta. O Gil não deixa. O Jó insiste. Outra vez chegou o Gil.
Não se esqueça que logo depois do futebol tem as notícias do Jornal da Globo e na sequência as surpresas do programa do jogo. Não perca. Globo, a gente se liga em você. Seguros Itaú. Proteja o que realmente importa para você. No canto da torcida do Corinthians, o time foi para vencer. E está vencendo. Quase 44. A bronca dele é no Copete. E ao protestar contra a marcação da falta, ficou segurando a bola. Por isso que ele dizia, o árbitro Graziani Maciel Rocha, deixa a bola, deixa a bola. Bola que já vai lá para o lado esquerdo do time do Corinthians com o Fábio Santos. Ele e o Guilherme. Esticou até o Luciano. Domina, encara a marcação do Ramon. Chega também o Alex. Luciano fica girando. Ficando cada vez mais apertado. O Ramon toca de calcanhar. O Corinthians recuperou com o Fagner. Bola do Ralf na área. Tá o Romarinho por lá. Tirou o Orlan. E aí o time do Bahia consegue ficar com ela. Trabalharam ali na frente da defesa o Copete e o Jó. O Copete errou o passe. O Ralf, se quiser, pode jogar de novo lá dentro da área. Foi na entrada dela e o Bruninho fez o corte. E aos 45 minutos, sem nenhum minuto a mais, o árbitro encerra o primeiro tempo. 1 para o Corinthians, gol do Luciano, passe do Romarinho, 0 para o Bahia de Feira de Santana. Vai começar a etapa final. 1-0 para o Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. O segundo tempo está rolando com a saída do Bahia de Feira de Santana. Aí o Copete fazendo o passe do lado direito para a subida do Orlan. Abriu e recebeu o Jackson. Ele contra o Guilherme. Ginga bem o Jackson. E vai para cima. Fábio Santos não entrou na dele, mas o jogador do Bahia conseguiu ficar com a bola. Agora o cruzamento afastou o Ralf, completou o Fábio Santos. É de se imaginar um Bahia de Feira de Santana não entrando no segundo tempo só para perder de 1-0. Seria por aí, Fernando Moreira? Exatamente, Kleber. Eu conversei aqui com o técnico Barbosinha. A princípio, ele não mudou peças, mas fez uma alteração no posicionamento do time, né? O Jackson vai jogar mais como centroavante, com o Carlinhos e também o jogador Bruninho abrindo pelas pontas. O cruzamento do Corinthians, que foi pela primeira vez ao ataque. A defesa afasta, o Bruninho domina. O Alex faz o lançamento para o campo de ataque. Então está com a mesma equipe que começou o jogo, Bahia. E agora houve falta do Jackson. Ergueu demais o pé e atingiu. Não atingiu, apenas na jogada perigosa. Marcou a falta em cima do Kleber, o árbitro. E do lado do Corinthians, hein, Mauro? Com 1-0 a favor. E quais orientações aí do Mano Menezes? Bom, conversei com ele, o sentimento mesmo do Luciano na saída também, de que o time teve poucas chances, mas que tem toda a condição de matar o jogo e evitar a segunda partida. O Mano Menezes diz que está com dó dos meias, não pode reclamar, porque o campo está muito ruim para dominar, mas ele quer mais, uma palavra que ele usa sempre, imposição. Acho que o Corinthians pode se impor mais. O Luciano tentou a jogada, perdeu o lance, mas ele próprio tratou de voltar e recuperar a bola. Kleber e Fagner. Domina Ralf. Os dois times já conhecem as duas possibilidades de adversários na próxima fase da Copa do Brasil. Romarinho. Ele com o Fábio Santos. Não saiu a bola, não. Romarinho levou por dentro. O passe era para o Luciano, foi forte demais. Carlinhos tenta arrancar, falta dura em cima dele do Guilherme. O juiz só deu a falta, o Carlinhos queria amarelo, o juiz deu a falta e já foi embora. São Luís do Rio Grande do Sul ou Nacional do Amazonas, quem se classificar deste confronto vai ser o adversário ou do Bahia de Feira ou do Corinthians. O Corinthians está ganhando por 1-0. O primeiro jogo no Rio Grande foi 2-2. O jogo de volta vai ser em Manaus. Então o Corinthians, se classificado, ou vai para Ijuí, né, no Rio Grande do Sul, de onde é o São Luís, ou para Manaus.
cidade do Nacional. Esse é o verdadeiro do norte a sul do do Oiapoque ao Chuí. O Sombrio vai ter que fazer a viagem para o jogo de volta. Né? 400 quilômetros de Porto Alegre, a cidade de Juí. Lançamento feito para o campo de ataque. E o Gil sofreu a falta. Agora, convenhamos, Renato. Eu ouço algumas pessoas, é muito longe, é muito... Essa é a graça da Copa do Brasil, né? Você integrar mesmo, você trazer todos os times, ou todos os estados, e cada estado tem o seu critério para classificar time. Senão não é para fazer a Copa do Brasil, é fazer a Copa do meio do Brasil, do sul do Brasil. A Copa do Brasil, o país é grande, né? Romarinho. Vai embora o Romarinho. Foi falta em cima dele. Foi falta e vai tomar cartão amarelo o Itapajipe, né? Não tem outra. Não pela intensidade, né? Conforme a gente diz, mas pela questão do matar o ataque, né? Um ataque promissor que já vinha sendo realizado com força. O Romarinho já tinha driblado 2 jogadores adversários e ele veio para fazer a falta, mesmo sem intensidade, bem aplicado com a cartão. E a falta pode levar perigo pro gol do Maicon. Imagino não com um chute direto, mas com aqueles cruzamentos venenosos. Que tanto pode ser feito o cruzamento nesse lance pelo Jadson como pelo Fábio Santos. Quase 5 minutos. Quem bateu foi o Jadson, desvio do Jó. Se a bola saía, escanteio, ela está vindo para a linha lateral. Ia para escanteio, começou a tomar curva, se esforçou lá e a bandeirinha que sofreu na jogada do Itapajipe. O time do Corinthians não consegue chegar dentro da área, o Jó de novo faz o corte. Como o Corinthians está bem à frente, lógico que era uma falta, então o time já se adiantou naturalmente. Mas pegou ali a saída de bola. O Bruno Itapajipe foi o segundo jogador advertido com cartão amarelo. O primeiro foi o Copete, também do Bahia de Feira, no primeiro tempo. E o torcedor do Corinthians está na festa em Feira de Santana. Para quem eventualmente até pensa, mas pode regionalizar a Copa do Brasil. Mas aí perde a graça, né? Aí você vai ter os mesmos times que jogam os campeonato nacional. Vem aí para o campo de ataque, Vinha, a bola saiu. Renato Augusto acabou perdendo o lance. Você já pode ir à página do Globoesporte.com/futebol 2014 para avaliar. Globoesporte.com/futebol 2014 para nota no jogo de hoje. Algum destaque individual, Caio, na tua visão? Romarinho. Tem se movimentado, tem arrancado, né? Tem quebrado um pouco essa marcação. É o cara que tem mais participado do jogo. Agora é normal também que a gente fale do Luciano, porque o gol da partida até aqui é dele. O repertório da torcida do Corinthians nesse segundo tempo me parece ser muito mais exposto aí no estádio, na cidade de Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. A bola foi cortada pelo Guilherme, não chegou no Romarinho, afastou o Bruno, ela voltou. Agora praticamente só deixou passar o Itapajipe para o goleiro Maicon. Essa é a 26ª edição da Copa do Brasil. Grêmio e Cruzeiro com 4 títulos cada um são os maiores vencedores. O Grêmio ganhou a primeira em 89, o atual campeão é o Flamengo no ano passado. E o Corinthians está logo ali, no encalço de Grêmio e Cruzeiro, com 3 títulos conquistados em 95, em 2002 e em 2009. 2008 e 2009 foi para a decisão, perdeu do Sport em 2008, ganhou do Internacional em 2009, os dois com o Mano Menezes de treinador. Ficou no chão o Alex, queria a falta do Luciano, o árbitro não entendeu ter havido a falta, o lançamento do Luciano para o Romarinho, ele vai e disputa a bola com o Orlan, fica o arremesso lateral para o Corinthians. Fábio Santos com o Jadson.
Romarinho de novo marcado pelo Orlan, chegou também o Copete. O Copete está reclamando bastante. Agora foi o Jó que chegou para tirar. Bom, das arquibancadas, certamente vem apoio e incentivo para o Corinthians. Como é que tá, Mauro? Mais ou menos dividido o estádio em termos de torcida do Bahia, de Feira e do Corinthians? 80% para o Corinthians, 20% para o time da casa. Kleber, e entre os corintianos estão aí alguns familiares do zagueiro Kleber, que nasceu aqui a menos de 70 quilômetros e trouxe bastante gente para o jogo. Só que a turma que veio não avisou onde sentaria. Então, quando ele voltou para o segundo tempo, ele está desesperado, procurando, olhou para tudo que é lado, mas a iluminação não ajuda e também não dá para achar a turma assim no estádio desse, né? Se eu fizer eu queria ver a família, mas... para onde eu corro, né? Exatamente. Aí chegou o Guilherme e fez o corte. Vou deixar de 70-30, tá, cara? 70-30 para não ser exagerado, mas tem muito mais corintiano. Aí a bola dominada pelo Copete, meteu o calcanhar nela errado. Recupera o Renato Augusto, vem aí o Fagner, faz o lançamento. O desvio do Alex. Chegou também na ajuda o Bruno. O Luciano estava ali para tentar pegar uma sobra, não teve. Aí o Gil. Guilherme. Leva o Guilherme. Se movimenta o Jadson. Boa bola enfiada pelo Jadson pro gol do Luciano e ela passa perto da trave direita. O Romarinho pediu pro Luciano cruzar a bola. Ele falou, não dava não, Romário. Poder, dá, até poderia, mas é uma bola para chutar no gol, né? Que ele pegou mal na bola, ele não conseguiu fazer o gol, mas é uma bola para tirar do goleiro, como ele tentou, né, Caio? Eu tô na dúvida se ele realmente tentou só tirar do goleiro ou se ele quis chutar pro gol. Não, chutar pro gol. Você achou que ele foi pro gol? Fazer o gol, você achou que ele tentou passar pro gol? Não, tocar não. Talvez tirar do goleiro, só pra cavar um pênalti. Mas faltou um pouco de capricho ali, né? Podia ser dar uma rosca ali, como a gente citou o Romarinho na hora do passe do primeiro gol. Talvez a bola tivesse entrado. Na hora que o Jadson pegou na bola, eu ia te perguntar, o Jadson ainda não tá aparecendo muito agora. Que é isso, o Jadson não precisa aparecer também toda hora, ele tá se apresentando. Os passes, quando saem, naturalmente as chances do Corinthians aparecem. Agora a bola do Guilherme não foi boa para ele, não. O corte do Bruninho, lançamento. Botou o Jackson para correr, adiantou demais a bola, o Gil acompanhou, o arremesso é para a equipe do Corinthians. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo, que tem placar da rodada também, além das notícias da quarta-feira. E na sequência, você não deve perder as surpresas do programa do Jô Globo. A gente se liga em você. Skol Beats para noites extremas. Vem o time do Corinthians com o Romarinho, deu uma segurada quando chegou na marcação o Ramon. Acabou perdendo a bola, mas o Corinthians recupera e agora foi falta. O Bruninho chegou fazendo falta. O pessoal teve um momento do jogo que o Corinthians tinha mais falta cometida do que o Bahia. Às vezes parece que eles chegam com muita vontade, né? Muita sede na jogada, né, Gaciba? É atabalhoado, né? Meio... de vez em quando, né, parece que utiliza uma força que não é necessária, né? Quando a gente vê aí que agora já ultrapassaram, tá? 15 faltas contra 11 do Corinthians. E o Fagner arrisca o chute direto pro gol e ela vai embora pela linha de fundo. 12 minutos. 1-0 Corinthians. O Bahia de Feira de Santana é de 1937. Começou como Associação Desportiva Bahia. Em 2013, fez uma parceria com o Vitória. Agora é o Bahia de Feira de Santana. A cidade teve o Fluminense campeão baiano em 69 e o Bahia de Feira de Santana em 2011. Foi falta. Falta do Guilherme. Claramente se movimentou ali para impedir a meia-lua que tomaria do Jó. Daqui a pouco vem aí o Jefferson, vai ser a primeira substituição do Bahia.
que vai para o campo de ataque agora, tentando a Exatamente. jogada com o Jackson. Ele segurou, tocou a bola na direita. Orlan olhou, ameaçou, não cruzou. Nem o Jackson, o time de Feira fica tocando a bola. Jackson pediu, recebeu, devolução para o Orlan com o Fábio Santos em cima dele. O Fábio tocou na bola, o Orlan ainda aperta. O Fábio segura, se vira e ganha o arremesso lateral. Diga, Fernando Moreira. Vai sair o Carlinhos, né, para a entrada do jogador Jefferson. Sai um atacante entre o outro. Eu conversei com o Jefferson aqui. Ele disse que o Barbosinha pediu para ele jogar mais em cima do Fábio Santos. Ele quer forçar o Fábio Santos ao erro, jogar ali no espaço deixado pelo próprio Fábio Santos. E tem um papo ali do Bandeirinha. O Kilden Moraes de Lucena chamou lá o árbitro. É alguma coisa com os reservas, me parece, alguma coisa com os reservas do Bahia. Estão lá no fundo. Ficou só no recado. Agora a falta do Jefferson na primeira dele. Começa de novo o time do Corinthians com o Gil. Ralf. O Fagner se manda lá pela direita. E o arremesso lateral fica para a equipe do Bahia de Feira. Olha aí a presença e a manifestação do torcedor do Corinthians. Mais corintianos do que torcedores do Bahia de Feira. É por aí mesmo, Fernando? A torcida do Bahia não é muito grande, não? O time mais tradicional da cidade aqui é o Fluminense de Feira, né? O time que tem mais tempo fazendo sucesso, é o time que é bicampeão baiano. O Bahia de Feira foi campeão recentemente, mas o Fluminense de Feira tem uma torcida maior aqui na cidade. Agora é o hino corintiano que está sendo entoado pela torcida. Enquanto o Jackson tenta a jogada. O mais perigoso dos jogadores do Bahia. Mas nem sozinho, ele tem que tentar uma jogada individual, se virar sozinho. Agora ele fica no chão. Caio, com quase 16 minutos, o ritmo que o Corinthians está impondo é o ritmo ideal para a partida? Não, a gente sempre dá um desconto quando fala de Copa do Brasil, porque tem o cansaço e o fato de você dividir a atenção em duas competições. O Corinthians, nesse momento, só joga a Copa do Brasil. Então pode acelerar um pouco o jogo, pode dar um pouco mais de ritmo para até evitar o jogo de volta. Vai ter tempo para descansar, né? Pois é, agora vai ter, né? Ainda. Aliás, aproveitar essa intervenção do Mauro, eu ia te fazer essa pergunta no primeiro tempo, já que está no chão ali o Jackson. Para você, Caio, o Corinthians lucra mais, não é lucro financeiro, tecnicamente. O lucro maior é ficar esse tempão sem jogar. Claro que, em termos de competição, saiu do Campeonato Paulista, não é um bom negócio. Lógico que não é um bom negócio, nem técnica, nem financeiramente. Mas ficar agora sem jogar, será um bom negócio? Deixa eu fazer essa jogada aí para você responder. Se o Mano terá mais tempo para melhorar o time, terá. É possível com esses jogadores? O juiz está marcando uma falta perigosa ali na entrada do Ralf em cima do Jefferson. Pelo amor de Deus, ele está falando pro Bandeirinha. Ele tem que pedir ajuda mesmo? Não foi entrada, falta, não? Foi falta. Com a sola da chuteira, a jogada perigosa foi caracterizada. Quem marcou foi o assistente, pelo sinal de positivo do árbitro. Só que eu não estou vendo o árbitro erguer o braço, mostrando que a jogada é em dois lances. Acho que ele sentiu o choque, né? O Bandeirinha parece que viu a trombada. Então não deu jogada, a não ser que ele levante ainda o braço. Sem braço levantado. Claro que não é nenhuma bola para bater direto pro gol, mas ele não deu jogada perigosa, ele deu falta mesmo. Não, deu jogada perigosa. Agora levantou o braço o árbitro. Então foi o pé alto do Ralf. Vai o Bruninho para a cobrança. E ela foi direto pro gol, o Cássio pegou, o Bandeira está marcando impedimento do Jefferson. Então, Caio, esse período de treino vai ser bom, só o treino não resolve, estava impedido mesmo o Jefferson.
Kleber, é o que resta de positivo, né? Se existe alguma coisa de positivo com essa classificação, é justamente o período. Quando você está em atividade, vai lá. Vamos ver o Renato Augusto. Parou, pensou e rolou para o Jadson. Mais próximos agora nesse lance os dois. De novo o Renato. Boa bola na direita para o Fagner. Cruzamento. Por muito pouco ela não chegou. Tinha o Romarinho e também Luciano. O Copete salvou a barra. Ele limpou a barra da defesa do Bahia de Feira. E a bola no pé do Jadson, no pé do Renato Augusto. Sai coisa boa. Você vê a qualidade deles. Tem e podem jogar juntos se o Kleber cabeceia. Não foi dessa vez ainda que ele procurou a família. Só terminando, todo treinador reclama de jogar quarta, domingo e não ter tempo para trabalhar. O Mano vai ter esse período para entrosar a equipe, para tratar da recomposição e principalmente da dinâmica de jogo, coisa que eu sinto falta um pouco no Corinthians. Aí vem o trabalho de Romarinho. Lançamento do Jefferson. Chegou o Ralf. Se houver partida de volta com esse placar, a partida de volta está confirmada, será dia 16 de abril. E repito que o Campeonato Brasileiro começa dia 20 de abril. Primeira rodada do Brasileirão no fim de semana, né, de 19 e 20. Gil. Kleber chegou. Esse tipo de jogada aí eu fico achando tão estranha. O juiz não vai nunca marcar uma falta nessa trombada ali, né? Mas... Vem aí o time do Corinthians, Romarinho. Arrumou, fez o cruzamento. Luciano, toque de cabeça por cima do gol. Variar um pouco mais a chegada. Hora de um, hora de outro dentro da área. Bolão do Cássio. Aí é uma opção mais interessante, né, Caio? E hoje parece que o Luciano dentro da área está sendo mais interessante do que fora. Porque nenhum dos dois tem a característica do guerreiro, de trabalhar esperando essa jogada de linha de fundo entre os zagueiros. Os dois são de movimentação, de arrancar, de boa velocidade, né? Finalizam bem com ela em movimento. Então eles não podem ficar presos ali no meio. Tem que mexer mesmo. O Romarinho começou pela direita, cai pela esquerda. O Renato Augusto da mesma maneira, se aproxima do Jadson, de repente cai um pouquinho aqui pela lateral do campo para tentar uma jogada individual. Se achar, saber onde você rende melhor dentro de campo. Jadson e Fábio. 21 minutos. Corinthians errou, o Jefferson tenta arrancada, foi falta do Guilherme. Isso é falta, né? E tem que tomar cartão, né? Tem que tomar cartão pelo conjunto da obra. Vai tomar. Exatamente, o Guilherme vem insistindo, em especial no segundo tempo, pela regra do jogo, termo bonito, né? Infringir as regras do jogo. Ou seja, realizar muitas faltas consecutivas, mesmo sem intensidade, mas ele está sempre parando o jogo com faltas como essa, falta de jogo normal, mas a terceira tem que tomar cartão. Aí vai trabalhando o Alex pela equipe do Bahia, tentou o Jackson e perdeu o lance. O Corinthians ainda tem jogo domingo, né, pelo Campeonato Paulista contra o Atlético Sorocaba na última rodada. Fim de semana que tem Santos e Palmeiras, né, no domingo. O Palmeiras hoje está na frente, tem uma campanha melhor. Os dois vão lutar aí na última rodada para a gente conhecer qual vai ser o melhor time da fase de classificação do campeonato, que tem lá as vantagens, os pontos vão continuar acumulados para as partidas da semifinal e das finais, para ver quem pode jogar em casa, quem vai jogar a última em casa, no caso das finais. Vem aí e bate muito mal na bola o Bruninho. Então tem o Corinthians domingo e tem dose dupla. Santos e Palmeiras. Globo, a gente se liga em você. Sundown, a vida gira em torno do sol. A primeira dose a gente viu que é o Danilo, Mauro.
O Wendel. São as duas Também, alterações, né? Então, O Wendel. O Fábio Santos está voltando, é o segundo jogo do Fábio Santos como titular do Corinthians, o terceiro que ele faz na temporada. Danilo e Fábio Santos daqui a pouco. E o Wendel. Danilo e o Wendel no time do Corinthians. O que eu falei, Mauro, em vez de Wendel? Fábio, você falou Fábio. Fábio Santos vai sair. Né? Eu já estava antecipando a substituição. Agora a falta cometida pelo Bruninho em cima do Guilherme. Evidentemente, o Wendel. Isso mesmo, o Wendel na do Fábio com a 16 e Danilo com a 20 no lugar de Renato Augusto. Só a respeito do replay que está sendo mostrado aí na jogada Endar, tocou na mão de todo mundo, né? Tocou na mão de todo mundo, mas na verdade, né, nenhuma infração a marcar. Vê que todo mundo, nenhum deles teve a intenção, teve a vontade de colocar a mão na bola, né? Movimentos naturais de jogo. Eu acho que foi o Bruninho que tomou aquele cartão amarelo, né? Isso mesmo. Agora, Kleber, é claro que tem a questão física, né? Talvez o Renato não esteja aguentando mais permanecer em campo. Mas seria uma mudança, um jogo propício para você tentar alguma coisa diferente. Não é? Tira o Guilherme, por exemplo. Vai lá, eu já falo depois da falta. Que foi cobrada para dentro da área. Kleber! Pro gol o juiz não deu. O juiz marcou a posição de impedimento. Era a hora dele procurar a família para ir comemorar o gol. Ele já partia com os olhares... com o olhar espalhado pelo campo. Mas o juiz, o Bandeira, lá em cima, o José Maria de Luciano Neto, deu impedimento, Garciba, olha aí. E para a infelicidade da família do Kleber, o assistente acertou. Realmente estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Difícil de ser marcado esse impedimento, né? Mandou bem o assistente. Era o Ramon lá, o último homem, né? O penúltimo homem. O Ramon e o Kleber, os dois jogadores mais próximos da linha de fundo, além do goleiro. Um pouquinho à frente o Kleber. Agora era a hora da família se mostrar onde está, né, Mauro? Quase foi gol. Exatamente. Ele fez o que você disse, ele chegou a correr, ele chegou a dar uma corrida olhando, mas aí viu o apito e desistiu. O Mauro já falou que o Kleber é de uma cidade vizinha. Pois não. E o Barbosinha aqui foi a loucura depois desse gol anulado aqui, a falha da marcação dele, jogou o boné do chão, deu um verdadeiro show aqui à beira do campo, gritando com o seu time, gritando com os seus zagueiros, reclamando bastante do zagueiro Ramon. Ramon estava lá do outro lado, tirou o impedimento, deu o impedimento do Kleber. Guilherme, o corte foi feito, Guilherme errou o lance. O Danilo entrou então no lugar do Renato Augusto. O Wendel já entrou no lugar do Fábio Santos. Faz falta o Luciano. O Barbosinha fez apenas uma substituição na equipe do Bahia. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. O lançamento foi feito. O Orlan chegou. Quase conseguiu driblar o Wendel, bateu ainda na bola com o pé direito o Wendel, voltou para o Copete. Bola fechada, perigosa, o Bandeira parou e marcou a posição irregular agora do Jefferson. Mais um impedimento marcado no jogo. Dos jogos que a gente tem trabalhado recentemente, um dos jogos com o maior número de impedimentos. Acho que tem muito a ver também com essa ansiedade dos atacantes, em especial do Bahia de Feira de Santana. Estavam muito adiantados, quase sempre estão sempre adiantados, bem adiantados em relação à linha de defesa do Corinthians. Sétimo impedimento do jogo. Você que tem média para tudo, tem média de impedimento em estudos assim, normalmente, né, por jogo? Copa do Brasil não sei, né? Não, sim, mas campeonato brasileiro normalmente são marcados 6 impedimentos. Por jogo. Agora vai pintar a segunda substituição, agora o Bruninho vai embora. Exatamente, entrando em seu lugar o Robert, camisa número 8, eu conversei com ele aqui, ele disse que o Barbosinha pediu para ele marcar a bola lá no ataque, marcar os volantes do Corinthians. Tem aí o Jadson,
Dominou, tentou, ele viu a movimentação do Romarinho, tentou, não conseguiu. Será que com essa entrada aí, então, do Robert, o time do Bahia vai mais à frente, vai pressionar? O Robert já chega disparado aqui pelo meio, ó. Jefferson. Tentou escapar do Kleber, na bola mostrou o juiz. O Kleber é baiano de São Francisco do Conde, a cidade que fica aí a uns 70 quilômetros de Feira de Santana. 28 minutos ele e só meio. veio uma vez, Kleber. Só quando nasceu? Não, ele só veio aqui à Feira de Santana uma vez, disse que era garoto. Bom. E veio a uma feira comprar roupa com a família, aquela coisa, ficar bonito pro Natal. É a segunda vez que ele vem à cidade, apesar de nascer pertinho. O cruzamento feito para a área, pegou firme o goleiro Michael. Aí está o zagueirão Kleber, que era da Ponte Preta, tem 23 anos de idade. E se havia alguma dúvida depois da saída do Paulo André, não é mais, né? Não há mais, né, Caio? É ele, o zagueiro titular ao lado do Gil. Sem dúvida. Ganhou a posição em campo, é melhor do que o Felipe que vinha atuando antes. Aí vem embora o time do Corinthians com o Fagner. Agora, fato é que o tempo vai passando, 29 minutos. O placar permanece 1-0 para o Corinthians. O cruzamento é feito, falhou o zagueiro, vai sair o gol do Luciano. Deu tempo do Maicon. Cumprimenta entusiasmadamente o Orlan. Quase que o Orlan arrebenta com a vida do Maicon. E ele fez tudo errado, né? Ele foi chutar com a canhota para longe, bateu na... ia fazer o gol de letra sem querer. Foi lá buscar o Michael. Ainda bem que ninguém pediu bola recuada, né, Garcia? Falta em 2 lances, bola recuada. Pessoal, deve ter visto a viagem para São Paulo e ido embora, né? Mas com esse 1-0, 30 minutos, tem jogo de volta, então, dia 16 de abril. O Corinthians tem mais 15 minutos para tentar o segundo gol, que eliminaria a partida de volta, e o Bahia de Feira, não só para segurar o jogo de volta, que todo mundo diz que é o grande objetivo das equipes, mas para tentar, evidentemente, fazer o seu gol e mudar a história. Vem aí com o Roberts, que acabou de entrar. Agora a torcida vai chiar de uma penalidade máxima. O juiz já faz um não e marca o tiro de meta. Olha, isso o Kleber faz muito, quase todo o jogo. O Kleber é um dos jogadores que mais fazem isso, que eu me lembro agora. O juiz não deu pênalti, deu tiro de meta. É necessário dar uma bronca lá no Jefferson? Não. Não é a função dele, né? Essa que é a verdade. Não é a função dele. A função dele é exatamente defender. É isso aí que você falou. Pode até chegar no juiz e falar assim, ó, tá simulando, o senhor não vai falar nada. Eles falam tanto com o árbitro agora. E no cara, você só vai criar uma confusão. Cria um clima desnecessário, né? Até porque o jogador deu uma forçada de barra. Tinha realmente um braço nas costas ali, conforme a gente viu na imagem, né? Que não é nenhum absurdo, né? Mas o que eu ia te dizer é isso, também não foi assim, uma simulação. Exatamente, né? Ele tinha um braço nas costas, mas a gente vê a diferença que não houve empurrão, que não há aquele sistema de alavanca, né? Claro. O braço que ele tá encolhido, depois ele fica esticado. Correu risco, mas para mim a decisão foi correta. Sem pênalti e sem também uma grande simulação do Jefferson. Falta em cima do Danilo, quase 32 minutos. Bola na direita para o time do Corinthians com o Luciano. Jogou no Jadson, a evolução era para o Luciano, o corte foi feito pelo Alex. Jadson ainda corre atrás. Bom o drible do Fagner. O passe também. Luciano, o Jadson já foi. Se o Luciano desse um toquinho para o Jadson, preferiu tocar atrás de novo com o Fagner. Agora o Jadson já fica na posição para armar a jogada. Guilherme pede, o Jadson segura. Dentro da área, o corte feito. Volta o Corinthians. De novo o Jadson. O Wendel passa. Recebe do Guilherme. Bem aberto o Danilo. Capricha no cruzamento, vai lá e pega o Maicon. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen Up, tudo nele é Up.
Mais uma vez o Corinthians, outro cruzamento agora do Fagner. Ela passa por todo mundo, o Danilo vai aproveitar aqui pelo lado esquerdo. Na dividida, o Wendel ficou no chão, o juiz não deu nada não. Botou na frente o Jackson. Bem o Gil. Mostrou boa velocidade, boa recuperação, trabalhou, faz a abertura do lado direito, passou pelo Fagner. Ele e o Alex. Os dois estão meio de mal ali. Jackson. Ele e o Jefferson lá na direita da defesa do Corinthians, na esquerda do ataque. Tava sozinho o Robert pedindo bola. O Jefferson não deu. Aí o Corinthians tenta. Por sorte deu certo. Era pro Romarinho, sobrou pro Luciano, limpou, bateu pro gol. Pega o Maicon, cai e faz a defesa. Uma finalização, uma das poucas que eu me lembro no segundo tempo. E com o Luciano levando para dentro e batendo. Agora, Caio, o Corinthians joga então domingo agora. Domingo agora é dia 23 de março. É melhor voltar a campo dia 16 de abril? Vai ter tempo para treinar e tempo para jogar? Claro que ninguém está pensando nisso. Obviamente que os caras estão jogando aí para fazer o segundo gol e o Bahia para fazer o gol de empate. A coisa que o jogador mais odeia é ficar só treinando, cara. Que aí tem treino tático, tem treino físico, você treina 2 períodos. Não é melhor o segundo jogo ele nos amistosos, você quer amistosos. É claro que o Corinthians deve jogar e se apertar um pouquinho, se forçar um pouquinho, elimina o jogo de volta. Mas tendo a partida de volta, você continua com o ritmo de jogo, né? Você tem uma quebra só naquela rotina de treino, não é ruim, não. Mas não dá pra pensar nisso, não, né? Não. Você pensa isso só depois que o jogo acaba. Não lamenta tanto, né? No caso, por causa da eliminação do Campeonato Paulista. Vem aí o Luciano. No meio do caminho, o corte foi feito pelo Copete. A bola esticada pelo Danilo. Não conseguiu fazer o cruzamento. A bola foi esticada pelo Luciano e o Ralf estava lá na ponta direita. E com todo respeito ao Bahia de Feira e todas as equipes que disputam a Copa do Brasil, ter o jogo de volta é uma boa para qualquer atacante, né? Que a chance de você golear e fazer uns 2 e ficar de bem com a massa. Vai mudar. E sempre passa aquele friozinho do risco de acontecer uma zebra, né? Agora é o Jadson que está indo embora, Mauro. Exatamente, e acontecendo a estreia do garoto Malcom, de 17 anos, entrando aí com a camisa 21. Kleber, nesse período, o Corinthians deverá sim fazer alguns amistosos, inclusive o primeiro deles está quase certo que será em Cuiabá, para não ficar nessa condição de concentração que disse o Caio. Jackson arriscou e bateu para fora, porque é natural, né? Treinar é muito bom, é fundamental. E botar em prática, em jogo, o treino também faz parte do negócio. E o Malcom que entrou é aquele garoto que jogou a decisão da Copa São Paulo e foi um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que sempre te acompanha, pega bem. E o Jackson está indo embora. Me pareceu ter sido o destaque da equipe do Bahia. Sentiu alguma coisa? Será, Fernando Moreira? Ele vem sofrendo com câimbras desde aquele lance que ele caiu ali dentro da área, reclamou bastante. O técnico Barbosinha pediu para ele avisar quando não aguentasse mais. Pelo jeito não aguentou, né? Entra o Pablo, muda um pouco até o esquema de jogo, porque o Pablo é volante. E o Pablo disse que o Barbosinha pediu para ele dar uma segurada um pouco mais no jogo. A partir desse momento, esse 1-0 já não fica um resultado tão ruim para o time do Bahia de Feira, já que tem jogo de volta. Cansado, então, e extenuado. Continua. Saiu e o Barbosinha vai continuar viajando, né, mano? Com 2 empregos. Né? Dois empregos garantidos. Só para quem não pegou a história, né? Ele era técnico do Juazeirense, da Bahia, que está classificado para a próxima fase do campeonato. Tinha saído e ido para o Bahia de Feira como
O Juazeirense caiu de produção, convidou para ele voltar e aí eles se acertaram, ele está trabalhando nos dois. Hoje dirige o Bahia, sai de Feira de Santana, vai lá para Juazeiro, viaja 300 quilômetros, trabalha de novo e assim vai. 2 empregos tem o treinador. O Quintino Barbosa, o Barbosinha. Arremesso lateral, aí está ele. O arremesso lateral é para a equipe do Bahia cobrar. E agora, naturalmente, o time de Feira de Santana pensa, obviamente, no jogo de volta. O torcedor do Corinthians ainda vai empurrar, ainda vai tentar levar o time mais à frente, incentivar o time para ir mais à frente, para tentar o segundo gol. Há tempo para isso, claro, mas a alteração do Bahia, botar um volante, o Pablo, agora é para garantir o jogo de volta. Também agora não vai arriscar atacar para empatar, eles devem preferir o jogo em São Paulo. Gil. Kleber. Malcolm. Aí o garoto. Tentando a primeira jogada. Mostrou no time. Na base, assim, esse estilo de ir para cima, de driblar, de tentar a jogada individual. Um 1-0 contra o Grêmio. Gol marcado pelo News Old Boys lá na Argentina. 1-0. Maxi Rodrigues fez 1 para o News Old Boys, 0 para o Grêmio pela Libertadores da América. O Bolívar está ganhando do Flamengo 1-0 lá em La Paz. E o Atlético empatou com o Nacional do Paraguai em Belo Horizonte. E o Wendel pode fazer o segundo. Foi travado na hora pelo Ramon. Tirou mais ou menos o Jó. Aí tenta puxar o contra-ataque e não consegue o Robert. O Corinthians aperta. Aos 40 minutos tenta o segundo gol. Cruzamento do Luciano, Romarinho mergulhou, ela passou por ele. Pablo jogou para fora, entrou para dar uma segurada. Essa aí ele teve mais sorte do que juízo, né? Porque ele estava atrás do Romarinho, dá uma olhada. Se o Romarinho alcança, tchau. A presença na área do Romarinho. No segundo tempo eles se alternaram bem. O Caio fala daqui a pouco, o Romarinho e o Luciano na área e pelo lado do campo. Cobrou o Wendel, tentou o Gil. Malcolm botou lá dentro, a bola foi para fora. É escanteio de novo. Se alternaram mais, né, Caio? E fizeram bem, né? A gente falou da característica individual dos jogadores, mas é fundamental que quando essa bola chegue na lateral do campo, um dos dois esteja dentro da área para justamente finalizar. Vem a cobrança de escanteio para o Wendel. Olha o toque de cabeça do Gil. Ele não conseguiu botar muita força na bola, pegou o Michael. Daqui a pouquinho tem as notícias do Jornal da Globo. Com gols de Libertadores, esses gols, os gols da Liga dos Campeões, já o placar da rodada no Jornal da Globo. E daqui a pouco também todas as notícias da edição de hoje do jornal. E mais tarde, logo depois do Jornal da Globo, não perca as surpresas do programa do Jô. Joga pra frente o Ramon. Domina Ralf. Fica batendo e rebatendo a bola até cair no pé do Robert. Ele prendeu, ficou apertado. O Corinthians vem, mas sem ser aquela enorme pressão. Agora a falta foi marcada. Globo, a gente se liga em você. Seguros Itaú. Proteja o que realmente importa para você. Danilo. Aí vem o Gil. Wendel. Domina. E erra o Robert. E o arremesso lateral é para a equipe do Corinthians cobrar. Mano Menezes, o Mauro falou, está completando hoje 200 jogos como técnico do Corinthians. Nessa volta dele, ele já passou o Nelsinho Batista. Agora ele é o 5º técnico, né? Está atrás do Amilcar Barbu e do Rato, do Tite e do Oswaldo Brandão.
Brandão é o técnico que mais dirigiu, o Tite é o segundo, o Rato o terceiro, o Amilcar o quarto e agora o Mano Menezes é o quinto técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians, chegando hoje a 200 jogos como treinador do Corinthians. Ainda é muito cedo para avaliar a volta do Mano Menezes, né, Caio? Claro que ele não perdeu espaço nenhum, mas ele está buscando novamente aquela quase unanimidade que teve o Mano num determinado instante quando ele estava no Corinthians, né? Mas a situação agora é um pouco mais difícil, né? Tanto por causa da mudança como pelo próprio trabalho dele. Meio mudar o time como foi em 2008, mas numa outra situação. O time estava na Série B, agora é um time que acabou de ser há pouco mais de um ano campeão do mundo. E ele teve a seleção brasileira, o Flamengo. O Wendel. Romarinho tentou o giro. Será que agora o gol? Não! Vai ter jogo de volta. Gol! Luciano! Gol do Corinthians! O Romarinho arrumou. O Michael salvou o gol do Wendel. Mas está lá dentro da área. Ele tem um certo faro. Pegou de pé esquerdo e mandou pro fundo do gol, nem pro fundo da rede. Vê como ela bate daquele ferrão lá em cima que sustenta a rede. Mas é gol do Corinthians, gol de Luciano, camisa 18. Os dois dele. Com 6 gols, ele passa a ser o artilheiro do time na temporada. 2 da Copa do Brasil. Quando talvez ninguém mais acreditasse, hein, Caio? Veio o gol que elimina o jogo de volta. É que ficou muito claro, né, que acaba mostrando exatamente o que foi o jogo. Tem uma diferença grande entre as duas equipes. O Corinthians está longe de ter feito uma grande partida, mas na hora que apertou pela questão da individualidade do Romarinho ou do oportunismo e do poder de definição do Luciano, definiu a partida. 45 passados. O que você sentiu, Mauro Naves, é que esse era o dever a cumprir do time do Corinthians? Kleber, 3 minutos de acréscimo nós vamos ter. O discurso era esse, da vontade de matar esse jogo, pensar já no Campeonato Brasileiro. E a estrela do menino, né? 6 jogos, 6 gols. 3 ele não marcou e em 3 ele fez 2, né? Ainda tem esse detalhe. Exatamente. Estava há 3 jogos sem marcar, né? 46, o relógio vai até 48. O Corinthians faz 2-0. E naturalmente do outro lado, né, Fernando? Deu para ver um jogador que quase tira a camisa quando vê o Luciano chutar pro gol. Naturalmente do outro lado, uma decepção por tomar um gol aos 45 minutos, né? Muito grande, o Barbosinha aqui muito agitado e os jogadores no banco de reservas, os que saíram, que foram substituídos, os que também não entraram no jogo, estão muito tristes aqui, alguns até já com cara de choro mesmo, né? Toda a expectativa que eles criaram de 47 dias para esse jogo vai caindo por água abaixo aos 45 do segundo tempo, praticamente. E essa foi a falta do Malcolm, que acabou acertando o Alex. Então é isso. Então o Corinthians tem o jogo de domingo contra o Sorocaba. E depois vai ser treino, trabalho, eventualmente reforços, pensando na abertura do campeonato dia 20 de abril. Vão acontecer amistosos, como disse o Mauro. Jogo oficial dia 20 de abril contra o Atlético em Belo Horizonte. 47 passados, bola lançada para o campo de ataque, chega e tira o Wendel. Lógico que o Bahia vai tentando mudar ainda o cenário, transformar frustração em gol para fazer o jogo de volta. O Corinthians se fecha, são os segundos finais. Robert bateu pro gol e ela passa por cima, vai embora pela linha de fundo, tiro de meta. Agora, pelo jeito, não dá mais. O Corinthians fez um gol com o Luciano no primeiro tempo, no finalzinho do jogo faz o segundo.
Os 2 gols do Luciano e assim faz 2-0 e elimina o jogo de volta. Bola lançada para o campo de ataque. Chegamos aos 48 e o árbitro Graziani Maciel Rocha apita fim de jogo no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana, na Bahia. 2 gols do Luciano. O garoto sabe fazer gol.